Olá, servo de Deus, serva de Deus, vosso irmão em Cristo, Alex Rodrigues, para mais um vídeo abençoadíssimo aqui para o nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre longe de Jerusalém, santidade. Vamos para a primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, verso de número 15 e verso de número 16, que diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É de conhecimento de alguns, se você não sabia, vai ficar sabendo agora, através desse vídeo, que Pedro, quando escreve essa carta, segundo o escritor da Bíblia DAC, diz que Pedro escreveu essa carta provavelmente na Babilônia, por volta do ano 60 depois de Cristo, mas é provavelmente que Pedro tenha ido para lá por causa da grande perseguição que se intensificou em Jerusalém. Então Pedro teve que fugir, assim como alguns dos discípulos tiveram que sair de Jerusalém, abandonar Jerusalém, por causa da gravidade da perseguição. A perseguição era tamanha que alguns irmãos tiveram que abandonar as suas casas, abandonar as suas heranças, as suas terras, deixar até parentes para trás, por causa da grande perseguição romana que afligia Jerusalém. E durante essa perseguição, alguns dos nossos irmãos morreram, perderam a sua vida na perseguição. Alguns estudiosos vão dizer que essa perseguição foi durante a perseguição de Nero. Diz que Nero mandou seus soldados entrarem pelas casas, entrarem pelos valados, entrarem pelas cidades de Jerusalém e arrastar os nossos irmãos em praça pública, ou queimar em praça pública, ou matar a fio de espada, ou jogar dentro das arenas. Então Pedro, escapando por sua vida, Pedro, conforme o escritor da Bíblia DAC, ele afirma, mas é uma afirmativa do escritor da Bíblia DAC, mas provavelmente que Pedro tenha escrito essa carta na Babilônia, enquanto a perseguição sangrenta continuava em Jerusalém. E Pedro, quando ele escreve essa carta, ele não vai escrever para os irmãos que ficaram durante a perseguição em Jerusalém. Pedro vai escrever essa carta aos irmãos que também se dispersaram de Jerusalém, que tiveram que sair de Jerusalém, que tiveram que abandonar a cidade de Jerusalém. E Pedro, ele vem dar uma descrição para onde esses irmãos fugiram quando a perseguição veio sobre Jerusalém. Quando nós lemos o capítulo de número 1 dessa carta de 1 Pedro, a partir do verso de número 1, Pedro escreve assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Bitínia. E Pedro, então, ele vem dizendo que os nossos irmãos que não aguentaram a dureza, o sofrimento daquela perseguição. Então Pedro disse que os nossos irmãos foram para a cidade do Ponto, para a cidade da Galácia, para a cidade da Capadócia, para a Ásia e para a Bitínia. E nossos irmãos agora estão vivendo longe de Jerusalém. Os nossos irmãos agora estão distante de Jerusalém, tentando recomeçar a vida longe de Jerusalém. E Pedro vai escrever uma carta justamente a esses irmãos
que agora estão vivendo como forasteiros no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. E Pedro, quando escreve, Pedro também vai dar detalhes de quem são esses irmãos que estão vivendo longe de Jerusalém, que estão vivendo distante de Jerusalém, que estão nas cidades que citei a vocês, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. E Pedro vem dar uma descrição de quem é esses irmãos que fugiram de Jerusalém, que tiveram que sair da sua raiz, que tiveram que sair da sua origem, que tiveram que sair de suas cidades de Jerusalém para a cidade do Ponto, da Galácia, da Capadócia. Os irmãos que estão distantes de Jerusalém, Pedro, aqui no capítulo 1 ainda, verso de número 2, Pedro vai dizer quem são esses irmãos. Pedro está dizendo, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Pedro está dizendo que esses irmãos que saíram de Jerusalém, que agora estão vivendo como estrangeiros, dispersos, como peregrinos e como forasteiros em terras estranhas. Então Pedro continua dizendo, no capítulo 2, verso 9, de quem são esses irmãos? Quem é, na verdade, esses irmãos? Ele vem dizendo, capítulo de número 2, verso de número 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então os irmãos que estão na Capadócia, que estão no Ponto, que estão na Galácia, que estão na Ásia, que estão na Bitínia, é a geração eleita, é o povo adquirido, é o povo que o próprio Pedro diz, eleito segundo as presciências de Deus Pai, em santificação no Espírito. E longe de Jerusalém, Pedro vai dar um conselho através da carta, e também vai fazer um pedido aos irmãos através dessa carta. É por isso que o tema principal dessa carta, eu separei aqui, significa exortar os crentes a permanecerem verdadeiros a todos os tipos de sofrimento e testificar a verdadeira graça de Deus. Pedro está dizendo para os irmãos que estão distantes de Jerusalém, fiquem verdadeiros em todos os tipos de sofrimento, assim como vocês adoravam em Jerusalém. É para vocês, na onde vocês estiverem, adorarem a Deus da mesma forma. Se em Jerusalém vocês estavam vivendo uma vida de santidade, longe de Jerusalém, é para vocês continuarem com essa santidade. Porque existem cristãos que dizem ser santo quando está em Jerusalém, quando vai para a Ásia, quando vai para a Capadócia, quando vai para o Ponto, quando vai para a Galácia, acabou a santidade. Já não vive mais o que prega, já não vive mais o que canta, já não vive mais o que lidera, muda de pessoa, muda de atitude, muda de comportamento, muda de fala. Então Pedro, ele pede aos irmãos que estão dispersos, que estão vivendo como forasteiros, como peregrinos em terras estranhas. E ele dá um conselho aos irmãos aqui no verso 15. Mas como está escrito, Pedro não está falando dele. Não é eu, não. É como está escrito na lei, na Torá, né? No Pentateuco, na Bíblia, na palavra de Deus, como está escrito. Seja santo como eu sou santo. Então, queridos, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo
em toda vossa maneira de viver. Pedro está dizendo aos irmãos que estão dispersos: vocês não estão em Jerusalém, vocês estão distante de Jerusalém, mas sede santo, assim como ele é santo, aquele que vos chamou. Sede santo não é só na igreja, não é só porque está orando no culto, não é só porque está pregando, não é só porque é pastor, não é só porque é diácono, não é só porque é presbítero, não é só porque é evangelista, não é porque só tem núcleo teológico, não é só porque é formado, não é só porque é pentecostal até o tutano. Não, não. Pedro está dizendo: sede santo em toda vossa maneira de viver. É Pedro dizendo: é para ter santidade em Jerusalém, mas é para ter santidade no trabalho. Quando estiver lá dentro do teu trabalho, é para ter santidade. É Pedro dizendo: é para ser santo quando estiver na igreja, quando estiver em Jerusalém, mas é para ser santo quando você estiver dentro da sua casa. É para ser santo quando você estiver lá naquele passeio, lá naquela viagem, lá naquele núcleo teológico, lá naquela faculdade, lá naquela escola, lá dentro daquele curso. Então, queridos, é muito fácil ser santo dentro de Jerusalém. É muito fácil dizer que é santo dentro da igreja. Porque existem pessoas que elas só mostram a santidade, elas só têm santidade quando está na igreja. Mas quando ela sai da porta da igreja, quando ela chega na rua da sua casa, quando ela chega em casa, quando ela chega no trabalho, acabou a santidade. Mas que nós possamos ser santo em toda a vossa maneira de viver, seja na igreja, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja lá naquela faculdade, seja lá naquela escola, seja lá naquele curso, é em toda a vossa maneira de viver. Pedro está dizendo: não é para vocês ser santos só quando vocês estão no culto, não. Não é para vocês ser santos só quando vocês estão dando aula, tá pregando, tá cantando, tá profetizando. Não, 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 não. É em toda vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Queridos, não procure santidade nos homens, porque o único que é santo, nasceu santo, viveu santo e morreu santo, foi Jesus Cristo de Nazaré. Então, longe de Jerusalém, santidade, Pedro diz, porque escrito está. Pedro não inventou. Pedro não criou essa frase. Ele disse: não, não, está escrito: sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Existe uma passagem bíblica, eu não me lembro agora, mas a passagem diz: segui a paz com todos e a santificação, pela qual ninguém verá a Deus. Então, queridos, nós estamos vivendo em um período caótico, em um período turbulento, em uma crise espiritual e também uma crise religiosa, uma crise humanitária. E Pedro está dizendo, e Pedro está exortando, é para vocês serem santos, na onde vocês estejam, seja na Ásia, seja na Capadócia, seja no Ponto, seja na Galácia, seja na Bitínia, sede santos. É Pedro exortando aos irmãos, dizendo aos irmãos: sejam verdadeiros, aonde vocês estiverem. Se vocês são cristãos em Jerusalém, é para vocês serem cristãos longe de Jerusalém. Então, queridos, santidade não é só na igreja. Santidade não é só com o microfone na mão. Santidade é também o que vai falar, o que vai praticar, no que vai pensar, na conduta, na postura. É santidade em toda a vossa maneira de viver. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, se inscrevam aqui no canal, deixa seu like, compartilhe, comente, porque longe de Jerusalém, santidade.
Que Deus abençoe, em nome de Jesus.